Que a paz de Deus esteja agora e sempre em seu coração. Hoje nós vamos estudar a passagem que encontramos no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículos de 31 a 38, e também em Marcos, capítulo 14, versículos de 27 a 28. São passagens que estão conectadas e que trazem para nós um momento muito importante da vida de Pedro apóstolo na sua relação com Jesus. Nós viemos falando de Pedro como um homem pecador, depois de Pedro como aquele que assume riscos, e falamos também sobre ele como aquele que percebe os detalhes, que está aberto a uma relação direta com o mundo espiritual, que recebe a revelação de Deus no seu coração e não segura ela, ele a pronuncia, ele traz ao mundo aquilo que ele recebe. E hoje nós vamos ver Pedro na sua condição como aquele que sofre uma queda. Todos nós temos momentos assim na nossa vida. Agora vamos entender por que isso aconteceu com Pedro e também ver como a lição que vamos extrair dessa passagem do Evangelho conversa com a gente. Vamos então às passagens. O novo mandamento de Jesus, Pedro é avisado e a negação de Pedro. Após Jesus ter indicado entre os discípulos quem o haveria de trair, sendo este Judas Iscariotes, que no mesmo tempo saiu correndo, os discípulos começaram a discutir, surpresos com o que tinha acontecido. Mas Jesus tomou da palavra e naquele mesmo instante fez um silêncio. E assim Jesus declarou: agora o Filho foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também vos digo: para onde eu vou, vós não podeis ir. Por isso lhes dou um novo mandamento: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Todos ali ficaram surpresos com o que Jesus acabara de dizer. Diante de tudo que foi ali exposto, Simão Pedro volta-se ao Divino Mestre e lhe pergunta: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe então Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Assim que Jesus falou, Pedro logo se levantou e replicou com veemência: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida, ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. Jesus então virou-se a Pedro e, observando caridosamente a disposição e anseio do seu discípulo, que futuramente viraria a referência da liderança cristã, respondeu-lhe: darás a vida por mim?
em verdade vos digo que antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Na manhã do dia seguinte, Jesus foi com alguns dos seus discípulos até o monte orar. E após a oração, ele foi preso e levado até o sinédrio. Pedro buscou segui-lo com o intuito de manter a sua palavra, de estar ao lado de Jesus. Inclusive, recebeu a ajuda de um dos discípulos do Divino Mestre para entrar na casa do sumo sacerdote, mas permaneceu no pátio, ao lado de fora, junto com os guardas e as criadas, ao redor da fogueira, para assim se aquecer do frio daquela manhã. Pedro, estando ao lado deles, buscou pela oportunidade de poder entrar no local onde poderia ficar perto de Jesus. Mas, no instante em que estava indo até o local, a criada encarregada de cuidar da porta volta-se a ele e pergunta: não és tu também um dos discípulos deste homem? Mas Pedro o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que está a dizer. E saiu assim para o alpendre. Inconformado com a situação, decidiu ficar perto do fogo. Nesse mesmo instante, uma segunda vez: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele, assim, negou Jesus, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha lhe decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? E pela terceira vez negou Jesus. E pela segunda vez o galo cantou. E ao ouvir o galo cantar, Simão Pedro lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E assim caiu em si, de joelhos ao chão, e desabou em grande pranto. Que grande pesar! Imagina você passar pela mesma circunstância de Pedro, e não só isso, ainda ser avisado de que vai fazer o que Pedro fez? Isso pode parecer estranho, mas acontece na nossa vida. Quantas vezes nós já não recebemos algum sinal de que, se nós não prestarmos atenção àquilo que está no nosso coração, àquela falha que ainda permanece lá em nós, no nosso íntimo, ela pode vir a surgir e nós podemos cometer um erro que vai nos fazer cair ou ter uma recaída. Isso nos mostra que não basta só reconhecermos que temos sim pecados, que temos sim erros. Nós precisamos também nos voltar a esses mesmos erros, a esses mesmos pecados e buscar transformá-los. Porque Pedro, como nós já vimos, ele se reconheceu um pecador, fez grandes coisas, esteve ao lado do Cristo diante de muitos desafios, mas mesmo assim, no momento em que Jesus mais precisava, ele o negou 3 vezes, da forma como Jesus o havia avisado. Se nós não olharmos para os traumas que carregamos, para as falhas que temos no nosso coração, elas voltam. E voltam com grande força, causando em nós uma circunstância de grande pesar e tormento e dor, assim como foi com Pedro.
Então a lição que podemos tirar daqui é que precisamos nos voltar àquilo que causa dor em nosso coração. Não esquecer, não tentar jogar a poeira para debaixo do pano e deixar ali, porque de pouco em pouco aquela poeira ela se torna um lombo embaixo do tapete e já não tem mais como ignorar, vamos tropeçar nela e literalmente cair de joelhos. Então é esse o cuidado que temos que ter. E sim, é trabalhoso, porque é um processo de transformação, é um processo de mudança. Quando nós reconhecemos que temos erros e buscamos olhar para esses erros, não é nos diminuir, não é nos colocar numa circunstância de pessoas ruins ou de pessoas que só fazem o mal na terra. Pelo contrário, é reconhecer de que nós temos a capacidade de acabar fazendo mal também, se nós não nos voltarmos, não tivermos atenção àquilo que precisa ser corrigido. O que nos fala Jesus em seu Evangelho? Orai e vigiai, isto é, falai com Deus, levantai a sua voz até Deus para que Ele possa lhe revelar aquilo que está em sua alma, possa assim colocar a luz dele em você. E vigiai de modo a trabalhar com essa luz, a reconhecer os cantos obscuros, para que a luz possa assim estar lá e eles não serem mais obscuros. Trabalhar para que ela se mantenha firme, forte em nossa alma, de modo com que as sombras que carregamos em nosso ser não tomem conta da nossa vida. Então esse é o ponto, é nos dedicarmos à transformação. Por isso que o processo que Jesus causa em nossa alma, causa em nossa vida, é um processo gradual, é uma circunstância que vai acontecendo com o tempo. Como falamos, ele traz em seu Evangelho, orai e vigiai para não cair em tentação. Ou seja, não cair na mesma circunstância que você quis sair no começo. Pedro, ali, ao se reconhecer como um homem pecador, ele quis sair dessa condição, mas tiveram coisas ainda em sua alma, em seu coração, que ele não tratou, que ele não resolveu. E aí, no momento em que ele mais estava vulnerável às circunstâncias que ele ignorou, elas o quê? Se manifestaram. E assim ele acabou agindo da forma como não gostaria, mas teve a queda, não pôde evitá-la, exatamente porque não se voltou àquilo que precisava ser tratado. E como a própria palavra fala, um tratamento não é do dia para a noite, ele é constante. E veja que interessante, antes disso acontecer, o que Jesus trouxe a todos os discípulos? O seu novo mandamento: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Ou seja, é na condição de amar que nós vamos ser reconhecidos como seus discípulos, mas não de qualquer amor, e sim o amor que o Cristo nos traz. O que ele fazia quando ele curava as pessoas? Exatamente pelo seu amor, ele dizia a elas: vá e não peques mais. Ou seja, vá e trabalhe para que aquilo que eu curei em sua alma, aquilo que eu tirei da sua vida, que eu tirei do seu caminho, não volte e 10 vezes mais, pior ainda, e fique mais complicado, mais difícil de você poder resolver, de você poder tratar. Portanto, a luz que Jesus coloca em nossa vida, mostrando para nós o que precisamos trabalhar, é uma ótima e grande oportunidade para todos nós podermos reconhecer os problemas que temos, de modo a que no futuro não venhamos a cair, não venhamos a ter essa queda. É olhar ao próximo e perceber que as falhas que ele possui, nós também possuímos. Do mesmo modo em que uma pessoa numa circunstância ruim, num dia terrível, numa condição mental alienada, perturbada, é capaz de fazer coisas grotescas, nós também, se estivermos na mesma condição, somos capazes de fazer coisas grotescas. E reconhecer isso, como falamos, não nos diminui, pelo contrário, nos coloca num estado acima de vigilância, para que desse modo possamos estar sempre atentos
aos nossos atos, ao nosso pensamento, àquilo que nós vamos fazer. O que aconteceu com Pedro? Foi um momento de invigilância. Porque antes ele se declarou, ele falou: não vou fazer isso, Jesus, vou estar com você, eu vou me colocar ao seu lado, não vou lhe abandonar. Porém, ele não deu atenção àquilo que precisava em seu íntimo, em seu espírito, e num momento de invigilância foi tomado ali por essa sombra que ele carregava e acabou negando Jesus 3 vezes, conforme Jesus tinha lhe avisado. E o amor que o Cristo lhe ofereceu antes e nos oferece é exatamente aquilo que precisamos para nos voltar ao que precisa ser consertado, ao que precisa ser corrigido, ao que precisa ser transformado, ter os olhos amorosos que o Cristo tem sobre nós. Porque até mesmo acontecendo aquilo que Jesus avisou a Pedro, Jesus não virou as costas para Pedro, não o negou, não o deixou de lado. E é isso que o Cristo clama a todos nós, que possamos ter esses olhos amorosos que Ele possui, de modo a observar em nós mesmos, nas pessoas que amamos e que estão ao nosso redor, na comunidade em que vivemos, essa comunidade ecumênica que se agrega através desse mesmo amor de Jesus, aquilo que podemos trabalhar em nós mesmos para não termos a queda, não tropeçarmos novamente. Ou seja, é estar atento aos nossos próprios atos, aos nossos próprios pensamentos, às nossas próprias falas. Se nós estamos trabalhando para mudar o hábito que nos faz mal, que tira em nós o prazer de viver, que nos coloca em um estado espiritual trevoso, depressivo, ruim, um estado físico que nos prejudica a saúde, sempre doentes, sempre numa condição prejudicial a nós mesmos, é termos a vigilância para os hábitos e os atos que realizamos de modo a iniciar essa queda. Então é perceber o que eu estou fazendo que está trazendo isso em minha vida. E quando eu souber, quando essa luz que o Cristo nos oferece estiver ali, ter um olhar amoroso em nós mesmos para poder pensar o que posso fazer então para não permitir que isso comece, não permitir que eu caia na invigilância e me coloque numa condição prejudicial. Que possamos então, novamente, atender a esse chamado do Cristo e ter esse olhar amoroso em nossa vida e no mundo, de modo que possamos, como uma grande comunidade, ir trabalhando no mundo para que assim o seu reino, o reino de Deus, se faça presente em nossa vida e possamos, com grande louvor, grande glória, grande amor, receber Jesus em sua volta triunfal e ter a nossa alma, o nosso coração preenchido com a sua luz, com o seu amor que Ele traz a todos nós. Que possamos assim viver e buscar viver e nos manter na paz que Deus nos oferece. E nós desejamos que essa mesma paz esteja agora e sempre em seu coração.